cerimônia. Para a doutora mesa, convidamos a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Coran Turti. Convidamos a coordenadora de Acessibilidade e Inclusão do Centro de Ciências da Saúde, professora Florence Faria Brasil Viana, que nesta cerimônia representa a decania do centro. Convidamos a vice-diretora da Escola de Enfermagem, Ana Nélia, e a professora Silvia Tereza Carvalho de Araújo. Convidamos o professor Rafael Celestino da Silva, que assume o cargo de diretor da Escola de Enfermagem Ana Nélia. E convidamos a professora Andresa Pereira Rodrigues, que assume o cargo de vice-diretora da Escola de Enfermagem Ana Nélia. Nesse momento, anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Fernandes Noronha, para declarar a abertura desta cerimônia de posse. Boa tarde. Declaro aberta a cerimônia de posse da direção da Escola de Enfermagem Ana Nélia e convido todas as pessoas aqui presentes a acompanharem respeitosamente a execução do hino nacional brasileiro. Estrelado, e diga o verde louro desta fórmula,
senhora professora Cecília Isidoro, superintendente-geral do Complexo Hospitalar do UFRJ da Educação, professor Alonso Paulo de Carvalho, o superintendente de ensino e pesquisa do Complexo Hospitalar do UFRJ da AGAU Brasil, professor Marcelo Landi, da diretora do Instituto de Enfermagem do Centro Multidisciplinar do UFRJ da Macaé, professora Raquel Silva de Paiva, da vice-diretora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, professora Maria da Soledad Simeão dos Santos. Nesse momento, realizaremos a cerimônia da lâmpada. A lâmpada mestra representa a chama da sabedoria e remete à memória de Florence Nightingale, idealizadora da enfermagem moderna. Pedimos a todos os enfermeiros que fiquem de pé para o acender da lâmpada e para o acendimento, convidando a professora emérita da UFRJ, Maria Antonieta Rubio Gutierrez. Anunciamos a leitura pública e o ato de assinatura em termos de posse da direção da Escola de Enfermagem ANERI. Termo de posse. No cargo de diretor da Escola de Enfermagem ANERI, na presente data, perante o magnífico reitor Roberto Andrade Medronho, conforme a atribuição conferida pelo inciso 11 do artigo 30 do Regimento Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, toma posse no cargo de diretor da Escola de Enfermagem ANERI, o servidor Rafael Celestino da Silva, pela portaria número 1480, de 26 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial número 40, de 2 de março de 2026, tendo sido prestado o compromisso de exatidão do cumprimento dos deveres, bem como estrita observância à legislação vigente. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para a assinatura do reitor e da autoridade possada. Rio de Janeiro, 2 de março de 2026. Com a palavra, a vice-diretora da Escola de Enfermagem, ANERI, na gestão 2022 a 2026, professora Silvia Tereza Carvalho de Araújo. Boa tarde. Prezado o reitor da Universidade da UFRJ, professor Roberto Andrade, e professora vice-reitora, professora Cássia Tucci, e também agradecer a presença da senhora Florence de Faria Brasil, que está conosco nessa mesa também, da coordenação da acessibilidade e inclusão, representando a nossa decadência e também, boa tarde, nosso diretor Rafael e nossa diretora Andressa. Gostaria também de agradecer a presença de todos os representantes aqui, de todos os membros do corpo social, de todas as
institucionais. E gostaria já de iniciar também desejando, né, muitos êxitos na nova gestão da Escola Estadual de Minério, que assuma a grata tarefa de conduzir os rumos da escola nesses próximos 4 anos. Eu quero dizer que não tenho alegria maior de também poder estar representando nossa ex-diretora, Elizabeth Pimenta Araújo Paz, com quem tive a grata felicidade de estar aos 4 anos. Né? Também gostaria de dizer que eu não preparei um discurso escrito, mas tenho aqui sim a mensagem dela, que teve impedimentos e não pode estar, mas dizer que eu também não escrevi propositalmente. E eu acho que as nossas histórias se escrevem no percurso das nossas caminhadas. Então, dizer, professor Meloni, que quando foi a gestão de professora Leite, tive a honra, a senhora diretora da Faculdade de Medicina, e a professora Cássia Tunes também estava na grande missão no Polo Macaé, junto com, na época, saindo da gestão do professor Thierry. Então, dizer que isso é muito bom quando nós assumimos uma representação de unidade, como a Escola de Enfermagem Ana Nery, centenário, mas que, na verdade, nós temos a oportunidade de cruzar com parceiros de uma jornada inteira dentro da universidade. Isso é claro que nos ajuda, porque nenhuma gestão é feita sozinha. E aí temos aqui, nesse encontro, com muitos parceiros que nos apoiaram, tá? Na leitura da professora Elizabeth, nós temos alguns de destaque, mas dizia assim, que nem toda estrada é leve, nem toda estrada é fácil. Eu não sei se um pouco do perfil da alta complexidade, como eu, 42 anos de enfermeira da alta complexidade, mas também professora há 42 anos, nunca tive medo, nunca sabia o que ia acontecer nos plantões, mas certamente eram bem desafiadores, e eu nunca faltei no plantão, e tenho certeza que quem esteve conosco nessa representação sabe exatamente o que herdamos no início da gestão, né? Nós tivemos já um PDI, um Plano de Desenvolvimento Institucional, já na fase inicial da gestão anterior. Tivemos um grande relatório do bombeiro, que foi o que nos guiou para listar as prioridades dentro dos 4 anos. Então, dizer isso. O importante é a gente realmente amar o que fazemos, amar onde estamos, entender que o chamado é um chamado, às vezes sim, com muitos sacrifícios, mas a felicidade de reencontrarmos é reafirmar hoje a importância que tem esse corpo essencial. Foi ótimo encontrar nossas ex-diretoras que serviram também de inspiração para a gente, que um monte, e dizer que aquela galeria de diretores também nos inspiram. Não é só de intelectualidade que se faz uma gestão, mas também de sensibilidade, de se refletir sobre a cognição, sobre os afetos, sobre os comportamentos, sobre os momentos difíceis de cada um de nós. Mas, sem dúvida, se não tivéssemos tido apoio de estratégias, de posições estratégicas, de representantes da escola, poderia ter sido pior. E é claro que a gente não tinha pretensão de resolver tudo, porque depois de uma pandemia foram mesmo desafios. Foram retomadas de bastantes processos de recuperação de 12, 15 anos esperando essas tomadas de decisão. E dizer que reencontrar o pessoal, por exemplo, do setor financeiro aqui, que já estava aposentado quando nós entramos, esse foi o primeiro grande susto que eu teve, que eu quase me fartei, porque todo o sistema estava mudado. E eu, como vice-diretora, tive que ir para as unidades tentar aprender um pouco, até que fomos presenteados com o Marcos, que administrou conosco. Eu gostaria então de passar rapidamente, em breve, um trecho de agradecimento da professora Elizabeth, porque hoje não se trata mais da gestão que encerrou, mas é de dizer, vamos juntos, nós temos esse sentido de estar, de existir, de viver, de fazer,
Muito bom reencontrar os alunos agora na prática. Obrigada, André, professora André, que foi uma aquisição nova, que me acolheu e que eu estou aguardando a aposentadoria que pedi em dezembro, mas que ainda não foi publicado, tá? Então, acho que está aqui, é muito bom. Então, eu queria passar, porque a professora Elizabeth diz mesmo que todas essas atividades puderam ser acompanhadas e estão visíveis para toda a comunidade UFRJ. E não é necessário dizer que foi com muito esforço coletivo e crença de força dos parceiros, que mesmo com o trabalho em condições adversas, pudemos entregar uma escola melhor do que quando assumimos. Vale destacar o bom desempenho do programa de pós-graduação, com expansão de internacionalização de atividades com instituições europeias, americanas, latino-americanas e africanas. O trabalho incansável da equipe da pós-graduação, né, do programa de pós-graduação, em muito foi decisivo para que a nota 6 fosse mantida e que continua para o alcance da nota 7 na CAPES, a nota de excelência. Enfim, é importante agradecer a todos os que, despeito de suas convicções ideológicas, puderam contribuir com seu esforço para que a gestão 2022-2026 pudesse levar, a fim e ao cabo, a sua proposta de melhorar a escola como espaço de trabalho com as melhores condições possíveis de um espaço natural à inovação, ao desenvolvimento profissional, científico e de acolhimento de todos os que se valeram da direção para lidar com as dificuldades e hostilidades das relações, pois o que permanece é o relacionamento que compartilhamos com respeito e amor, muitas vezes abrindo mão de nossas próprias expectativas, aceitando as falhas e confiando que um novo horizonte nos espera. Não podemos deixar de agradecer infinitamente aqueles que estiveram conosco neste período difícil, mas decisivo para nós, a escola, e que não nos abandonaram em nenhum momento para cumprirmos a missão que tínhamos abraçado com orgulho, respeito à verdade, nossas convicções e amor ao UFRJ, tornando o nosso período mais ameno. Ao gabinete da direção, a pessoa de Sandra Coimbra, que acabou de se aposentar, e por ela também eu aceitei esse desafio, porque já tinha ficado com ela numa gestão anterior. E também a Viviane Monte, a chefe das atividades gerenciais, que é o Marcos Paulino de Oliveira, o qual eu mencionei, que hoje não está mais conosco, né, concursado para outra instituição. A servidora Fátima da Secretaria do Comitê de Ética também, muito parceirona, ao servidor do CIB, o FRJ, Roberto Ândia, aos responsáveis pelo departamento de pessoal, Elze Clay, professora Maria da Soledade, por seu trabalho inicialmente como coordenadora do curso de graduação e depois na representação que ora ocupa, assessorando a direção dos assuntos acadêmicos, infinita, incansável. Muito obrigada também, é meu agradecimento, professora Graziela Rossi, por assumir a coordenação da graduação no meio de grande desafio, atendendo a diretora, a despeito de opiniões e divergências, professora Priscila Brigolini, por sua disponibilidade e presença, companheira nos momentos de dificuldade com objetivos do projeto Erasmus, mas também das relações internacionais, no início da nossa gestão, e professora Margarete Gomes, que nos prestigia com sua experiência internacional. Vou falar aqui agora as professoras Maria Helena Inês, do Departamento de Saúde Pública, mas também que representa, né, o Pró-Reitoria de Extensão, que muito ajudou, amiga, conselheira nos momentos de tensões, a professora emérita, professora Maria Antonieta Montiel, por nos apoiar incondicionalmente com seus conselhos e orientações, aos vigilantes da IAN, pelo carinho, cuidado e respeito dedicado a todos, a equipe de limpeza que cuida de nossa casa, ao chefe de departamento, né, ao corpo docente, de servidores que seu trabalho em prol da escola, aos estudantes, nossa razão maior de estar. Como é bom fechar o meu ciclo com vocês no centro cirúrgico. Agradecemos a todo o apoio que emanou deste tão importante grupo, fora do âmbito da escola. Agradecemos especialmente a reitora, a reitoria da UFRJ, as pessoas do professor Carlos Frederico, que foi o início de nossa gestão, professor Medrone, professora Cássia, todo o apoio que só vocês puderam oferecer. Ao professor Roberto Nascimento, nosso decano, por nos ouvir, procurar ajudar as dificuldades. Ao professor Amâncio, que foi parceirão na época que entrei nessa escola, que nos ajudou e que prometeu e cumpriu o que tinha sido prometido, porque foram muitos anos lutando, esses 4 anos, mês a mês, incessantemente. Muito
obrigada por sua presença, honrando suas promessas, tá? A Maria Chefe, Marcela e a Val do Gabinete da Reitoria, George da PR3, ao Etu e Coprite, muito possível que as portarias já estamos encerrando, tá? Ao restaurante Delícias da Vovó, nas pessoas da Tânia e Rafael, seu carinho no preparo e oferta das refeições e o carinho com as diretoras nas soluções dos problemas passíveis de sua governabilidade serão sempre impagáveis. Aos colegas diretores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e outros do país, né, dessa gestão, agradecemos a todos por esses anos conviveram, por nos ensinaram no seu trabalho, sugestões, dizer que nós temos também aqui presentes, né, a Rejane, a Jandira Figali, que muito nos ajudaram a vida inteira nessa escola, não foi só na nossa gestão. Então, dizer nosso agradecimento, todas as nossas classes, né, nas nossas associações de classe, nosso conselho regional, a APEM, porém. Bem, eu vou encerrar para dizer que nós somos instantes e tudo é inacabado, mas a gente precisa passar, deixando as pegadas de saudade, e eu tenho essa certeza, por todo o calor que recebo a cada encontro, dizer que inovação, nos jubileus de ouro, em que tínhamos professoras da escola, nos jubileus de prata, que também tivemos professoras da escola, dizer que não existe nada pequeno ou nada sem importância. Tudo aqui é importante. Então, eu desejo a direção mais uma vez, professor Rafael, sua beleza, sucesso e êxito, junto de mão dada com esse corpo social que é muito especial, muito especial. E meu eterno agradecimento por todo o amor, inclusive nas festas de Natal, porque é sobre a qualidade de agradecer todos os anos que passamos na última gestão. Obrigada. Registramos e agradecemos a presença da diretora do Centro Municipal de Saúde Marcolino Landau, doutora Andréa Marcos, da presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Elizabeth Postini, da representante da Associação Brasileira de Enfermagem, doutora Sônia Alves, da representante da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio de Janeiro, doutora Solange Gonçalves Belchior, da professora Daniela Amaral de Freitas, que representa a direção do Hospital Escola São Francisco de Assis, bem como do professor Helder Camilo Leite, que representa a maternidade escola da UFRJ neste dia de hoje. Passamos a palavra à vice-diretora da Escola de Enfermagem ANEL, professora Andresa Pereira Rodrigues. Boa tarde a todos. Quem me conhece sabe que se eu deixar levar todos os afetos na hora de falar, mais do que deveria nos 3 minutos. Então, unida de muita emoção, vou me dirigir a vocês. Estão cumprimentando o reitor Roberto Antônio, em nome dele, saúdo todos da mesa. Cumprimento a nossa professora emérita, Maria Antonieta Montiel, e em seu nome todos os enfermeiros e enfermeiras presentes, assim como os nossos docentes. Cumprimento os professores, técnicos e discentes da EAM, motivo de maior de estarmos aqui hoje reunidos. Cumprimento a todos os presentes, de perto e de longe, e que vieram compartilhar conosco este momento. Este momento é uma cerimônia festiva e ficamos muito gratos de encontrar nos rostos de vocês aqui presentes a alegria que guarda desejos e sonhos da nossa gestão. Chegar a esse momento foi também lembrar da minha trajetória quando estudava a história da enfermagem brasileira lá na Universidade Federal do Juiz de Fora, e a EAM era um marco então desconhecido. Há cerca de 8 anos cheguei a esta casa
e hoje me sinto pertencente a ela. Foi pensando nesse pertencimento que lembrei de muitos de vocês. Em uma perspectiva antropológica, o pertencimento ele é uma construção social e cultural contínua, baseada na partilha de símbolos, afetos, memórias e territórios. E o que estamos vivendo neste momento, e fizemos desde a proposta da gestão, é abrir espaços para que pertencêssemos à nossa herança. Mesmo aqueles que hoje passam por ela, através de nós e de nossos afetos. O pertencimento também está intimamente ligado a conceitos como participação e integração. O que nos moveu, a mim e Rafael, para essa gestão foi um ideal de integração, que pudesse impulsionar a novos movimentos e inovações, mas sempre cientes das raízes firmes que sustentam essa instituição. Nossa visão de integração não só reforça os pilares da nossa UFRJ, de conjugar ensino, pesquisa e extensão, mas de integrar a graduação, a pós-graduação, a extensão, a pesquisa e as demais potencialidades que nossa escola contém. Mas essa integração não é somente de ações. Aqui me refiro principalmente a uma integração de pessoas, com as quais compartilhamos o espaço, os planos, as ideias, o café, o sorriso e um abraço. Essas pessoas, vocês, nós, nos lembramos que somos muitos, diversos, e que sabemos que estar à frente da escola é fazer uma gestão para todos. Nossas trajetórias nos situam em quem somos na nossa sociedade. E, de certo, haverá desafios para criar espaços de escuta que unam as múltiplas vozes. No entanto, este é um caminho necessário para que alcancemos uma EAM integrada, diversa, forte, afetuosa e atenta aos novos tempos. Agradeço aos colegas do meu Departamento de Enfermagem e Saúde Pública, por apoiarem a mim como pessoa e a minha vinda para a gestão. Vocês, minhas colegas, me oferecem um exemplo de zelo e compromisso com a Escola de Enfermagem da UNEB, a nossa escola. Aos colegas de todos os outros departamentos, aos servidores técnicos, agradeço por me integrarem, compartilharem os saberes, apoiarem as propostas. Aos estudantes, nosso motivo de continuar zelando por uma formação de excelência. Obrigada por serem na nossa luz. Aos funcionários terceirizados, vigilantes, colegas de outras instituições, vocês também pertencem à EAM. A EAM está aberta a todos vocês. É para vocês e com vocês que essa gestão se inicia. E por fim, de modo especial, dirijo minhas palavras primeiro ao professor Rafael, agradecendo pela confiança, competência, respeito mútuo e afeto. Desde o convite para compor essa gestão, as nossas trocas, os alinhamentos, as divergências e as trocas construtivas foram moldando o estilo de parceria que queríamos empreender nessa gestão da escola. Que sejamos soma em prol dos movimentos e inovações que queremos para a Escola de Enfermagem da UNEB. Por fim, agradeço a todas as pessoas presentes, aos amigos, à família, em especial a minha filha, Yasmin, pois vocês são parte do meu compromisso com a gestão que hoje celebramos. E espero continuar a tê-los comigo nessa jornada. Hoje estou nessa frente pelo EAM porque tenho vocês sendo suporte e carinho. Tem a palavra o representante da Decania do Centro de Ciências da Saúde, a coordenadora de Sensibilidade e Inclusão do Centro, a professora Flórence de Família Brasil. Boa tarde a todas as pessoas, cumprimentando o magnífico reitor, o professor Beto Antônio, cumprimento toda a mesa. Quero aqui trazer um saudoso abraço e fraterno abraço da Decania do Ciências da Saúde, na pessoa do professor Luiz Eurico Naciuti, que está impossibilitado de estar aqui conosco, e desejar para essa gestão
Primeiro, muito trabalho. Depois, muitos desafios a serem trilhados. E, por consequência, né, trazendo também o peso do meu nome, Florence, né, Florence Nightingale, também a grande brasa, né, que vocês terão que carregar com desejo de muita equidade aqui na escola, com muita participação e protagonismo estudantil, que é de suma importância, e uma gestão democrática que possa trazer, né, uma relação de bastante afeto e de bastante responsabilidade com o processo público administrativo. Minha grande saudação, meu abraço fraterno e meu carinho. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, tem a palavra o diretor da Escola de Enfermagem, Ana Nery, professor Rafael Celestino da Silva. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Negrão, e a nossa querida vice-reitora, Cássia Durão Turci. Também gostaria de cumprimentar a decania do Centro de Ciências da Saúde, aqui representando o decano, o professor Luiz Eurico Nasciuti, a senhora Florence de Faria Brasiliana, coordenadora de Acessibilidade e Inclusão do Centro de Ciências da Saúde. Gostaria de cumprimentar a professora Silvia Tereza Carvalho de Araújo, em nome da qual eu cumprimento a gestão 2022-2026, ilustríssimas autoridades presentes a esta sessão de posse, ou devidamente representadas, docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes da Escola de Enfermagem Ana Nery presentes, demais convidados, familiares e amigos. Começo este pronunciamento expressando a minha honra de ter sido indicado como diretor da Escola de Enfermagem Ana Nery, uma unidade acadêmica que completou 100 anos de existência em 2023. Diversos marcos históricos ao longo desse período registram o papel de vanguarda da escola na expansão e no desenvolvimento da enfermagem brasileira, na criação de outros cursos na área da saúde e das ciências sociais, na organização de hospitais e centros de saúde, no pioneirismo da qualificação de enfermeiros em diferentes níveis de formação em várias regiões do país e também para a América Latina. A Escola de Enfermagem, a primeira do Brasil nos moldes da formação de Florence Nightingale, precursora da enfermagem moderna, foi inaugurada em 19 de fevereiro de 1923, o Dia das Bem-Vindas, e formou a primeira turma de 16 enfermeiras, as pioneiras, em 1925. Já em 1931, foram fixadas as condições para a equiparação das escolas de enfermagem aos moldes da formação recebida na Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery, de onde surge a metáfora padrão Ana Nery. O modelo de formação de enfermagem de saúde pública aqui forjado criou as raízes para o modelo de saúde que conhecemos hoje. Em 1926, a escola criou a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, hoje a Associação Brasileira de Enfermagem, entidade científica da profissão e que em 2026 completa 100 anos de existência. Em 1932, a escola cria os Anais de Enfermagem, revista de divulgação da cultura e do saber da enfermagem brasileira, e que hoje denomina-se Revista Brasileira de Enfermagem, que é o maior periódico científico da enfermagem brasileira. A escola passou a ser uma instituição complementar na Universidade do Brasil, hoje o FRJ, em julho de 1937, sendo responsável pelo ensino da enfermagem e do serviço social. E foi reconhecida como unidade acadêmica da UFRJ em 1945. Instaurou-se a pós-graduação estricto sensu do Brasil, com a criação do primeiro curso de mestrado em enfermagem em 1972 e o terceiro curso de doutorado em 1989. Os doutores titulados pela Escola de Enfermagem Ana Nery nuclearam a pesquisa em enfermagem e fundaram programas de pós-graduação estricto sensu em diversos estados do país.
Este prédio, denominado Pavilhão de Aulas, foi inaugurado em 28 de setembro de 1927 e permanece desde então como a sede oficial da Escola de Enfermagem Ana Nery. Esse prédio ele representa um monumento, documento da memória da enfermagem brasileira. Sintam-se privilegiados, pois vocês estão diante da história da saúde e da enfermagem. Configura-se como um acervo museológico onde tradições foram inventadas para transmitir ao público uma imagem respeitável do grupo de enfermeiras e dar visibilidade e status à nova profissão. Por aqui circulavam grandes autoridades como Carlos Chagas, era realizada a cerimônia de recepção da touca e onde foram construídos ritos e emblemas da profissão. Esses breves destaques históricos realçam que a escola é um patrimônio científico no campo da saúde e da enfermagem. Atualmente, diversos indicadores de ensino, pesquisa e extensão expressam o vigor, a capacidade produtiva e a contribuição da Escola de Enfermagem Ana Nery para o posicionamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos mais altos patamares dos rankings educacionais em âmbito nacional e internacional. No ensino, o curso de graduação em enfermagem da escola oferta semestralmente cerca de 70 vagas, cujo acesso se dá através do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com os dados mais recentes, o curso possui 629 estudantes de matrícula ativa, os quais realizam a sua formação dentro de uma carga horária total de 4.500 horas, divididas em 10 períodos ou 5 anos. O curso tem passado por diferentes reformulações e melhoria ao longo dos últimos anos, em vista da qualidade da formação, considerando as demandas contemporâneas do campo da saúde e almejando-se alcançar a nota 5 na avaliação do ENAD. No novo projeto pedagógico, ainda em processo de implementação, os 5 departamentos de ensino da Escola Ana Nery estão envolvidos na formação dos estudantes nas 3 fases curriculares, durante as quais os estudantes adquirem e compartilham experiências entre si, com os docentes, com as equipes de saúde, de enfermagem e com os usuários. A inserção do estudante nas práticas de cuidado de enfermagem no Sistema Único de Saúde desde o primeiro período permite conhecer os usuários e as suas necessidades de saúde, com potencial para trazer melhoria na saúde dos indivíduos, pessoas, famílias, comunidades e sociedades. A cada ano, a Escola de Enfermagem Ana Nery forma mais de 100 enfermeiros que se inserem nas redes de atenção como membros da equipe de saúde e são profissionais altamente preparados para a realização dos cuidados de enfermagem, sustentados na ciência, na arte e no ideal da enfermagem, com a finalidade de promover a saúde, prevenir doenças, reabilitar, reduzir agravos, recuperar e manter a saúde das pessoas. Essa formação ela tem um papel estratégico no cumprimento da missão do Centro de Ciências da Saúde e da responsabilidade social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, formar profissionais para garantir o direito à saúde e na prestação de um cuidado pautado nas melhores evidências científicas. No âmbito da pesquisa, a escola conta com um programa de pós-graduação estricto sensu de excelência, atualmente com 106 diplomados. Esse programa contribui com a formação avançada de recursos humanos para o atendimento das demandas de saúde do contexto social brasileiro, da América Latina e do contexto global, qualificando enfermeiros e profissionais de saúde em diferentes áreas do conhecimento, como médicos, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, entre outros das áreas de ciências humanas e ciências sociais. O programa de pós-graduação já titulou 1.038 mestres e 559 doutores e conta atualmente com 161 estudantes regularmente matriculados. Destaca-se a atratividade desse programa, recebendo estudantes da região Norte e Nordeste e de países como Angola, Moçambique, México, Peru, Haiti, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em termos de produção intelectual, no recorte de 2021-2024, registra-se o índice de 642 artigos científicos publicados na escola, sendo mais de 80% em periódicos de circulação internacional. A escola também conta com 9 bolsistas de produtividade em pesquisas do CNPq, sendo uma delas o nível 1A, o que expressa o reconhecimento de uma autoridade científica nacional da Escola de Enfermagem Ana Nery. Acerca da captação de recursos financeiros de fomento à pesquisa, os professores da escola têm se lançado em candidaturas em editais do CNPq, da CAPES, da FAPEST, da FUNEP e da CONFAP, e em oportunidades de órgãos estrangeiros, a exemplos do Erasmus+.
Essas iniciativas resultaram numa captação de recursos em âmbito nacional de aproximadamente 3 milhões de reais na forma de bolsas e auxílios à pesquisa que ampliam as capacidades e a infraestrutura de pesquisa da Escola de Enfermagem ANANEL. No último censo realizado pela Coordenação de Pesquisa, foram registrados 20 grupos de pesquisa na escola, os quais respondem na versão 2026 da Semana de Integração Acadêmica por aproximadamente 275 resumos submetidos pelos professores da escola junto com seus estudantes. Ainda no campo da pesquisa e pós-graduação, a escola se uniu ao Instituto de Enfermagem do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé para apresentar uma proposta de mestrado interunidades, mestrado profissional em enfermagem na saúde planetária, que atualmente encontra-se em apreciação na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e fortalece a política de regionalização e de interiorização da pós-graduação. No âmbito internacional, a escola é uma liderança entre as escolas de enfermagem da América Latina, com inserção na América Central, na América do Norte, na Europa e iniciando investimentos no continente africano. A política de internacionalização da escola se desenvolve no âmbito de convênios interinstitucionais e redes de cooperação científica, a partir das quais se realizam atividades como mobilidade docente, estágios sanduíche, treinamento internacional, publicações em coautorias, orientações de teses. A instituição possui uma destacada colaboração com países com menor grau de desenvolvimento da pós-graduação, a exemplo do Peru, da Bolívia e do Haiti. Então, isso para dizer que a escola ela está antenada com as políticas de saúde e de ciência e tecnologia e comprometida com a ciência aplicada, a inovação e o fortalecimento do cuidado de enfermagem, gerando tecnologias e inovações, tecnologias assistenciais, educacionais e sociais que estejam adaptadas às necessidades do cuidado contemporâneo e reforçando a vocação da escola como uma vocação inovadora e transformadora das realidades nas áreas da saúde. Essa transformação social, que se dá por meio da translação das evidências, está retratada nas ações de extensão da escola. Segundo os dados da Coordenação de Extensão relativos ao ano de 2025, aproximadamente 36 projetos estavam registrados e ativos, possibilitando que estudantes de graduação e de pós vivenciem experiências formativas nos mais diversos cenários sociais e de cuidado. Tais ações de extensão abarcam principalmente a promoção da saúde e a popularização da ciência, especialmente junto a populações em contextos de vulnerabilidade. As ações se dão em escolas públicas, do ensino médio, serviços de saúde, espaços comunitários, abarcando formação em enfermagem, educação sexual e reprodutiva, cuidado à população LGBTQIA+, quilombolas, cidadania, práticas educativas, saúde mental, saúde da criança e do adolescente. Essas ações de extensão denotam o impacto social e cultural e o seu potencial na melhoria da saúde, na redução dos riscos, na formulação de políticas públicas e na qualificação dos serviços de saúde, mostrando a contribuição estratégica da Escola de Enfermagem ANANEL para o avanço da enfermagem e das políticas de saúde. Então, esse conjunto de indicadores reafirma que a Escola de Enfermagem está alinhada com a missão da UFRJ de contribuir para a formação de cidadãos críticos por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo o avanço científico, tecnológico, artístico e cultural em uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Bem como atende à visão institucional de construir respostas para os desafios do nosso século e constituir-se como um veículo de transformação sustentável da realidade socioeconômica. Portanto, esses indicadores produzem respostas às políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação que estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRJ 2025-2029. Mas a Escola de Enfermagem ANANEL, ela não é feita somente de indicadores quantitativos. Pelo contrário, ela se faz no cotidiano do trabalho por pessoas comprometidas com o bem público, servidores exemplares que expressam o sentimento de pertença, de ser ananeliano e servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os professores da escola são referências nacionais, exercem cargos relevantes para as políticas de saúde, ministérios, secretarias, na educação, no MEC, na CAPES, na ciência e tecnologia, no CNPq, nas FAPs, presidem associações e departamentos científicos, dentre outras atribuições do país e exterior. Nossa memória institucional é permeada por esses grandes nomes
A exemplo das nossas professoras eméritas, Vilma de Carvalho, Maria Antonieta Rubio-Tirrell, Cristina Loyola, nossas lideranças nacionais, professora Márcia de Assunção Ferreira, Ivone Evangelista Cabral, professores titulares como a professora Regina Célia Luna Zeituni, Emília de Oliveira Souza, e nossos servidores administrativos dedicados, como a Vanira Maria Damascena na graduação, Sônia Xavier na pós-graduação, Cristina Studat na coordenação de pesquisa e Sandra Coimbra no gabinete da direção. Vocês são inspiração e o exemplo do comprometimento e do amor com a Escola Ana Nery e com a UFRJ. Eu, como docente e pesquisador, sou reflexo dessas convivências e trocas de experiências que me forjaram e ajudaram a construir minha trajetória na Escola de Enfermagem Ana Nery e na UFRJ. Estar na sala 1 e 2 do pavilhão de aulas nesta cerimônia de posse é a expressão desta trajetória. Neste espaço físico, eu fiz a prova teórica e didática do concurso para professor da UFRJ, tendo sido admitido em agosto de 2010. Nestas salas 1 e 2, eu participei dos processos seletivos e realizei defesa de mestrado e doutorado nos anos de 2008 e 2012. Aqui eu também presidi eventos como chefe do Departamento de Enfermagem Fundamental entre 2015 e 2019 e muitas reuniões do programa de pós-graduação, do qual fui o coordenador entre 2019 e 2025. Hoje, mais uma vez, essa história ela se faz quando torno-me diretor com uma trajetória de quase 20 anos circulando pelos departamentos e salas do pavilhão de aulas da Escola de Enfermagem Ana Nery. Num contexto político-social em que a categoria gênero ganha força no debate público e nas discussões das políticas e estratégias em busca da valorização do protagonismo das mulheres, particularmente a ampliação da presença da mulher nos espaços de poder, como explicar a chegada de um homem que altera o histórico e a mística da enfermagem, de liderança de uma escola de enfermagem com mais de 100 anos, a mais tradicional do país? Na psicologia social, no âmbito da teoria das representações sociais, que é um dos referenciais que aplico na compreensão dos fenômenos de estudos na área da saúde e da enfermagem, a construção de sentidos e representações por determinados grupos ocorrem a partir das novidades com as quais eles têm contato. Este processo se utiliza de imagens e classificações, objetivações e ancoragens para dar concretude a fenômenos novos e, com isso, colocá-los em determinado lugar e integrá-los ao repertório de significados. A Escola de Enfermagem Ana Nery ela é um território permeado de representações para a enfermagem brasileira e para os profissionais de enfermagem. A dimensão imagética de um homem liderando uma escola cuja identidade se construiu por figuras femininas e históricas pode levar, numa primeira análise, a um significado de ruptura, de subversão de uma lógica de valorização das mulheres em uma profissão historicamente feminina. Mas convido-os a jogar essa âncora em outro lugar e na construção de um novo significado. A imagem de um homem nordestino, com muita disposição para o trabalho, que reconhece as lideranças femininas, respeita a identidade ananeriana e que vem construindo ao longo dos últimos 20 anos uma trajetória docente e se qualificando como pesquisador e gestor para responder aos objetivos institucionais e se colocar à altura da competência dessas grandes líderes que inspiram a enfermagem brasileira. Essa trajetória dedicada à escola me permitiu conhecer a unidade de maneira aprofundada e de analisar criticamente as suas dificuldades, desafios, necessidades de melhorias. E é nesse sentido que a nossa proposta de gestão tem como escopo a ideia de movimento, de união de saberes e de expansão de fronteiras, buscando integrar as pessoas e os seus saberes para promover avanços e inovações na qualidade da formação de recursos humanos, na gestão acadêmica e administrativa, para alcançar melhores níveis de excelência acadêmica e modernizar os processos organizacionais. Partimos então deste reconhecimento da trajetória e história da escola, mas temos um plano estratégico para converter objetivos em resultados que expressem avanços e inovações. Um projeto de eficiência energética, articulado com a climatização do pavilhão de aulas, que é uma demanda de mais de 20 anos da escola, transformar a unidade em um ambiente ecologicamente mais sustentável, acessível e inclusivo. Vamos construir um plano estratégico, um projeto estratégico de inserção da escola no complexo hospitalar da UFRJ, iniciar a retomada do plano diretor para a ampliação da infraestrutura da escola,
alcançar o conceito 7 no programa de pós-graduação de estricto senso e avançar na qualidade da formação da infraestrutura pedagógica no nível da graduação, fortalecendo a visibilidade nacional e internacional da Escola de Enfermagem na NEC. Mesmo ainda com tantos planos e com somente 4 meses de trabalho, hoje é também um dia de comemoração. A professora Andresa Rodrigues, vice-diretora, me lembrou disso nas vésperas da posse, numa mensagem carinhosa, ela disse: Rafael, mesmo com tantas atividades, temos que celebrar. Então, ver tantas pessoas queridas reunidas neste momento, meus pais que estão ali na primeira fileira, que vieram de longe, amigos queridos de tantos anos que vieram prestigiar, servidores aposentados, ex-diretores, professores, estudantes, meus colegas de departamento de enfermagem fundamental. Agradeço a todos pelo apoio, pelo afeto e pela presença. Hoje é a celebração do reconhecimento do nosso potencial de trabalho e da confiança depositada pelo corpo social da Escola de Enfermagem na NEC. O rito da posse, na data de hoje, marca simbolicamente e historicamente a chegada de uma nova liderança à Escola de Enfermagem na NEC. Nos dizeres da professora titular de História da Enfermagem Brasileira, a professora Tânia Cristina Franco Santos, o ritual é uma produção cultural construída como referência coletiva ao simbólico. Esses ritos, eles são importantes porque eles sacralizam momentos, inculcam certos valores e normas de comportamentos, expressam a passagem de um tempo para outro e marcam momentos de transição. Que este ritual de posse marque o início de um novo tempo para a Escola de Enfermagem na NEC. Um tempo pautado na gestão democrática, pelo respeito à diversidade e inclusão, pelo compromisso com a sustentabilidade, pela construção de um clima organizacional que valoriza as pessoas e o diálogo, pela inovação e excelência acadêmica. Agradeço mais uma vez aos estudantes, servidores administrativos e docentes pela confiança depositada no nosso trabalho. Agradeço ao meu departamento, o Departamento de Enfermagem Fundamental, por sempre me apoiarem nessas empreitadas de trabalho e de gestão. E agradeço especialmente à professora Andresa Rodrigues por compartilhar comigo conhecimentos, afetos e confiar em mim para esta parceria de gestão. Finalizo me reportando a nossa professora emérita, Maria Antonieta Rubitinel, que em diversos momentos na congregação e em espaços externos de discussões e reuniões, faz questão de referir-se à escola como a gloriosa Escola de Enfermagem na NEC. Em alguns momentos eu refletia e me perguntava: será que ainda continua sendo tão gloriosa diante de tantas dificuldades e desafios? Será que esta glória e referência que evocamos permanece no contexto atual? O adjetivo glorioso é sinônimo de algo ou alguém que é dotado de grande valor moral, do que é belo, do que é sublime, do que é brilhante, nobre ou que traz muita honra e destaque. Então, respondo a vocês nesta audiência que sim, estamos diante da gloriosa Escola de Enfermagem na NEC, porque ela é bela, traz honra a pertencer e sua história ela é sublime. Continuaremos trabalhando em prol dos seus valores para colocar o seu nome nos mais altos patamares de destaque e visibilidade nacional e internacional. Assim como nesta lâmpada, cujo simbolismo do fogo evoca Florence Nightingale, desejamos que a chama do amor que temos pela escola se faça cada vez mais forte, pois nós não mediremos esforços para mantê-la viva no coração de vocês pelos próximos 4 anos. Muito obrigado. Agradecemos a presença da diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unip, doutora Thaís Verônica. Nesse momento tem a palavra a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Cássia Corano Curitiba. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, a professora Verônica,
reitor, professora Florence, que hoje representa a decania do CCS, professor Rafael, professora Andresa, que hoje assume a direção da Escola de Enfermagem na NERI, professora Silvia, que representa a direção anterior. Queria cumprimentar todos os servidores, os docentes, técnico-administrativos em educação, nossos estudantes, parceiros que estão aqui hoje, amigos e amigas da Escola de Enfermagem, nossa professora emérita, professora Tirel, e dizer que nossos funcionários terceirizados, que foi dito que eles fazem parte dessa casa, que nos ajudam tanto, né, a manter o nosso dia a dia. E queria dizer que eu estou assim, extremamente feliz em estar aqui e dizer que eu comecei a conhecer melhor a Escola de Enfermagem na NERI quando nós começamos o trabalho de a interiorização das universidades, convivendo com a professora Tirel, na época, para a gente começar a nossa universidade, de fato, não só uma unidade que nós já tínhamos lá, né, a biologia, o UPEM, mas iniciar o nosso trabalho em Macaé. Quantas viagens nós fizemos juntas, professora Tirel? E eu era diretora do Instituto de Química e tive a oportunidade de conhecer muito, não só da Escola de Enfermagem, a NERI, mas o Instituto de Nutrição, a Faculdade de Farmácia já conhecia bem, porque a Química e a Farmácia, nós temos muitas disciplinas em parceria, mas conheci várias unidades, principalmente a NERI e o Instituto de Nutrição Josué de Castro, porque eram unidades que eu conhecia pouco ainda como diretora. A gente sabe que a nossa UFRJ, que completa 106 anos esse ano, é uma universidade gigante. E muitas unidades têm mais de 200 anos. Então, cada dia a gente se surpreende com algo novo que acontece aqui. A gente não conhece tudo. Então, quero dizer, assim, primeiro, da alegria de compartilhar com vocês esse momento, Rafael, Andresa, porque não é fácil assumir a direção de uma unidade. Não é fácil, exige assim, muito comprometimento, muito amor, por que não? Porque a gente sabe que a gente só se move, né, quando a gente trabalha assim, com muito afinco, muito carinho, muito amor, porque a gente sabe das condições que nós temos que não são as ideais. A gente sabe, conhece que a infraestrutura, tanto a infraestrutura física e de pessoal, elas são importantes porque elas nos dão dignidade. A gente precisa de uma infraestrutura melhor, principalmente a física na UFRJ, mas eu tenho assim, um carinho muito grande por essa escola, porque eu vejo, apesar de todas as dificuldades, o carinho com que ela é tratada. Isso para mim é muito importante. Eu quero dizer também que a enfermagem, né, ela começou a ganhar principalmente maior destaque durante o período da pandemia, aqui na UFRJ, porque a gente sabe como foi importante o trabalho desse profissional para que a gente não tivesse uma situação ainda mais desastrosa no nosso país, no processo de pandemia. E muitas vezes, né, quando eu preciso de cuidados médicos, e eu falo que eu sou da UFRJ, professora da UFRJ, muitas vezes eu ouço do pessoal, dos servidores, dos técnicos de enfermagem. Eu estudei na escola de enfermagem da NERI, dos enfermeiros, enfermeiras, e assim eu falo com alegria, né, um amor tão grande, que isso me ajuda também, às vezes, a superar momentos difíceis. Quando a gente tem problemas de saúde, a gente precisa de pessoas comprometidas, que nos passem confiança, que são bem formadas, não só tecnicamente, mas formadas de uma forma integral. É isso que a gente precisa. Quando a gente fala que está formando cidadãos, como falou o Rafael, é isso que nós queremos. São pessoas bem formadas, de maneira integral, que vai fazer com que esse país seja um país um pouco melhor, mais humano, um país menos desigual. Lá em Macaé também foi a primeira vez que eu vi essa cerimônia da lâmpada,
Eu confesso que eu fiquei emocionada, porque eu não conhecia, né? A professora Florence aqui, ela falou cada vez que eu vi Florence, ela sente a responsabilidade, né? Porque é de fato, né? Ele nos lembra de muitos compromissos que nós temos com essa profissão. Isso, para mim, é muito importante. E na enfermagem de Macaé também, a professora Raquel está aqui, a professora Glaucimara, a diretora, eu sempre sou recebida com muito carinho. Eu sinto essas qualidades que nós queremos desenvolver nas pessoas hoje, como o pertencimento, o acolhimento, o pertencimento que a professora Andresa falou no seu discurso, o acolhimento, a empatia, são qualidades essenciais para todas as profissões, principalmente aqui no caso de profissionais de saúde. Então, eu fico muito feliz. Rafael, seu primeiro homem diretor, eu me lembro que eu fui a primeira diretora em quase 50 anos do Instituto de Química, e eu ouvi de um colega, como assim mulher diretora? E aí meu marido, né, meu companheiro de muitos anos, ele falou, agora você tem que concorrer de qualquer jeito. Porque ele ficou meio ofendido. Eu cheguei muito triste em casa quando eu vi de um professor titular uma afirmação como essa. Mas acredito que para o Rafael aumenta a responsabilidade, porque ele também vai ter que despertar nas pessoas as qualidades que às vezes as mulheres conseguem de uma forma mais natural. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir. Por quê? O discurso dele, o discurso da Andresa, os dois discursos me deram assim, eu fiquei, puxa vida, eu estou conhecendo muito da escola de enfermagem, porque foi muito bem feito o discurso, a gente sabe desse cuidado, que é isso que nós precisamos. O diálogo, né, as conversas construtivas entre vocês, elas são fundamentais para que a gente consiga avançar. A gente precisa, de fato, desenvolver nas pessoas a comunicação não violenta, a escuta ativa, e são essas qualidades que nós precisamos na administração. Porque a gente fala da UFRJ como uma instituição de excelência no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, mas nós precisamos também desenvolver isso na gestão acadêmica. Isso é fundamental para que a gente avance como uma instituição do futuro, daqueles valores que nós queremos de fato que esse país desenvolva. Então, mais uma vez, parabéns. Pode contar sempre comigo. Eu já tive a oportunidade de visitar o nosso museu aqui. Contar sempre com a administração central da universidade. E muito sucesso à nossa Escola de Enfermagem da América. Muito obrigada. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medonha. Bom, inicialmente quero dizer, todo mundo pensa que o reitor pode tudo, né? Ele pode quase nada. Mas uma das coisas que ele pode, para desespero de Marcelo, é quebrar o protocolo. Então eu quero quebrar o protocolo, eu queria ouvir as sábias palavras da minha querida companheira Maria Antonieta Russo. Saudar a todos, professores, alunos, funcionários, mas inicialmente saudar ao meu magnífico reitor, o professor Roberto de Andrade Medonha, por ter quebrado o protocolo de escutar as palavras de uma professora titular do Departamento de Enfermagem materno-infantil, agora faz uns 4 anos, professora emérita. Queria saudar a nossa vice-diretora, professora Graça. Trabalhamos muito no Macaé, ela já relatou, e a Glaucia Valente Valadares, que me ajudou a implantar o curso em Macaé.
abraço. Também saudar a Florence, que trabalhamos muito no Centro de Ciência da Saúde, a Silvia, a vice-diretora da gestão anterior. Queria, antes de me dirigir ao diretor e à vice-diretora, Jane Gonçalves, gostaria de dar um grande abraço ao professor Pedro. Um grande abraço, professor. Sempre foi amigo desta escola e me encantou vê-lo aqui, realmente. Eu queria iniciar dizendo que, como todo latino-americano diz, estava escrito nas estrelas, que eu estou de trânsito para Piauí e, vamos dizer assim, teve a convergência de se dar a sessão solene de posse do diretor. Na verdade, minhas palavras são mais de reconhecimento a todas as professoras, estudantes e funcionários. Professor, o senhor sabe que estão aqui todos os funcionários aposentados. Por favor, fiquem de pé e vamos dar um grande abraço. Muito obrigada por estar ainda cultivando esse amor à nossa escola. Também, professor, vamos dar grandes aplausos aos professores aposentados que se encontram aqui, por favor. Na verdade, este é um dia de festa e queria, junto com as diretoras, doutora Carla, doutora Cecília, as três diretoras, gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso diretor da Escola de Enfermagem Ana Nery, em nome das direções aqui presentes. Trabalhamos muito no hospital universitário e deu o nome da professora e vira o maior auditório do HU. Na verdade, nós diretoras, que sempre seremos, eu não confirmo ex-diretoras. Nós somos diretoras sempre, que amamos a escola, e como bem professor Horácio Macedo, quando se dirigia à escola Ana Nery, falava o seguinte: esta escola eu a considero como a poderosa escola de enfermagem Ana Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu acrescentei gloriosa e poderosa escola de enfermagem Ana Nery. Então, nesse sentido, eu queria dizer que, independente da questão de gênero, a competência e a sensibilidade do Rafael, que nós todos acompanhamos, desde quando ele entrou à escola, ele se desenvolveu na escola, ficava de chefe do departamento, muitas comissões, sempre apresentado na congregação, sempre marcando nas suas lutas, nas vitórias, até chegar à Coordenação Geral de Pós-Graduação, fortalecer a internacionalização, que sempre iniciamos e fortalecemos, nós como diretores. E queria dizer, Rafael, independente disso, a sua competência e a sua sensibilidade como homem, seu lado feminino, e nós como femininas,
mulheres com o nosso lado masculino, o cumprimentamos com o maior desejo de que a escola tenha muito sucesso na sua gestão, junto com a Andressa, junto com todos os docentes, os estudantes. Tem uma professora titular que a gente não pode deixar de nomeá-la, que é a Ana Inês de Souza, que nos ajudou muito na extensão universitária, não só na minha gestão, mas em todas as gestões. Sendo a unidade que maior número de projetos de extensão tinha. Então, nesse sentido, não estamos aqui para fazer nenhum discurso, mas eu gostaria de boa tarde a todos os presentes aqui. Saudação à mesa na figura do professor Roberto Bedronho, mas sim de mostrar, e demonstrar o nosso apoio e a nossa disponibilidade de estar sempre construindo uma AE cada vez melhor para toda a comunidade do corpo social da escola. Que ela sempre continue se destacando como uma das estrelas dentro do panteão da UFRJ. Eu presto aqui a minha solidariedade a vocês, que a missão não é fácil, não é simples, é pesada, né? Mas é possível quando a gente tem amor, quando a gente tem carinho, quando a gente tem um olhar humanizado, a gente consegue avançar e não deixar cair o padrão que foi construído com tanto sangue, suor e lágrimas os que nos antecederam. Boa sorte. Aproveitando a oportunidade de mencionar a professora Cecília Pedro, que foi diretora em 1993, 1990, mas realmente quero dizer que são desafios, mas é uma honra. Enfrentar o altivez, a gente vai chegar lá. Foi um prazer, enfrentando desafios, superando, porque eles existem, mas a superação está acima de tudo. E a congregação, a união das pessoas, isso é muito importante, sem divisões. Funcionários, professores, estudantes, são únicos nessa jornada. E a direção, produzindo sucesso, tem certeza que será. Professor Roberto, quanta quebra de protocolo, não? Mas às vezes diretoras desta casa têm esse sentimento profundo e não pode se separar também de microfone, né? Bom, o que eu posso dizer, faço minhas palavras das colegas que me antecederam e queria reforçar aqui a grande missão que é honrar o nome dessa instituição. A Escola de Enfermagem Mané é uma escola centenária que construiu uma geração inteira, né, de novos enfermeiros e enfermeiras em vários momentos dessa história. E da história da enfermagem, não só da história da enfermagem, mas também da história da saúde. E, como disse a professora Cecília Pedro, é uma honra, né, assumir esse cargo. E eu desejo a vocês dois sucesso na gestão e que a escola continue dessa forma que ela é, avançando sempre com esse vanguardismo e marcando novos territórios para que a enfermagem brasileira continue brilhando. E da América Latina pela representação que a professora Antonieta já destacou. Então, gente, ter o egresso da Escola Ana Amélia, eu estou vendo aqui vários egressos da Escola Ana Amélia. É uma honra. E estar nessa posição de diretor e vice-diretor é um prêmio. Tá? Então, vocês estão sendo premiados com mais trabalho, mas também com dignidade. Obrigada pela oportunidade. Nós não queremos abusar, né, dessa quebra do protocolo, gostaríamos de citar muitos nomes que estão
também aqui presente, mas em nome da vice-presidente da REM Nacional, doutora Sônia Alves, eu cumprimento a todos nós, porque também amamos e faz 100 anos e esta escola criou e a mais também. A professora Sônia, um grande abraço nosso para a professora Jacinta, que é a que preside a REM, professora da Universidade de Brasília. E, professor Roberto, eu queria agradecer muito, mas muito, este espaço que o senhor deu para as diretoras, para poder dar as boas-vindas ao primeiro homem desta casa, que vai dirigir esta casa, mas que saiba que as diretoras somos vigilantes da escola Mineira, verdade? Ou não? É isso? Uma saudação muito especial. Contamos não somente com o sentido de serem enfermeiras, mas principalmente para que nós conseguir financeiramente naquilo que precisamos na escola. Vamos estar vigilantes como as deputadas também. Então eu queria agradecer ao professor Roberto e vamos dar um grande abraço e dar as boas-vindas como ex-diretoras ao professor Rafael Celestino da Silva e a Andressa, que agora vai dirigir a escola. Muito obrigada, um abraço a todos. Tem a palavra o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto de Andrade Medeiros. Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas presentes nessa emocionante cerimônia. Estou a cumprimentar a nossa professora vice-reitora, a nossa curso, a vice-diretora da gestão 2022-2026, a nossa representante do decano, a professora Flores Brasil Viana, a professora vice-diretora da gestão 2026-2030, passa muito rápido, a Andressa Rodrigues, e o nosso diretor de gestão 2026-2030, o professor Rafael Celestino da Silva. Eu gostaria também de eu venho aqui com frequência com o professor, estou meio chateado com a ministra, que ela nunca mais me chamou para dar aula. É nesse programa de pós-graduação de enfermagem, ela acha que não deve ter tempo, mas para mim é um momento de desafiar a culpa. Então pode voltar a me chamar, porque a Maria Helena também participa da tecnologia da graduação. Falei sempre aposto.
Também eu queria saudação especial à nossa vice-presidente também, aos familiares, a todos e todas. Alô? É uma enorme satisfação participar dessa cerimônia de posse da nova direção da Egrégia Escola de Enfermagem da Bahia. Uma das mais tradicionais e respeitadas unidades acadêmicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituição que ajudou a escrever com traços de ouro a história da enfermagem brasileira. Então, também a igreja ilustre, insigne, notável, ou digno de grande admiração. Inicialmente, gostaria de me dirigir ao nosso diretor, Rafael, à nossa vice-diretora, Andressa, que assumem honrosamente essa missão. Tenho certeza de que conduzirão esta escola com competência, diálogo, sensibilidade e profundo compromisso com a universidade pública, a ciência e a sociedade brasileira. Ao celebrarmos o novo ciclo, celebramos também uma história centenária. A Escola de Enfermagem da América não é apenas uma escola, ela é um patrimônio da educação superior brasileira. Foi pioneira na consideração do ensino moderno da enfermagem no nosso país, formando gerações de profissionais que ajudaram a construir um sistema único de saúde, a fortalecer a pesquisa científica, programa de excelência, programa 6, e a transformar a assistência à saúde em todas as regiões do Brasil. Hoje, nós encontramos enfermeiras padrão ANANEL em todos os rincões desse país. E eu, quando chego num local, e eu viajo para vários locais muito longínquos, volto meio ao visitar um hospital, clínica de família, e, olha, eu sou reitor, olha, eu me formei lá na ANANEL. Um orgulho dos olhos vibrando. Isso é muito importante. Seu nome homenageia a ANANEL, símbolo maior da enfermagem brasileira. Durante a Guerra do Paraguai, movida não por obrigação, mas por um profundo sentimento de solidariedade, ela escolheu dar-nos vida. Seu exemplo atravessou o tempo e permanece vivo como expressão do que há de mais nobre na enfermagem, um compromisso incondicional com a vida humana. Essa vocação para o cuidado continua sendo a essência dessa profissão. Vivemos uma época marcada por profundas transformações demográficas, epidemiológicas, tecnológicas e sociais. Enfrentamos o envelhecimento populacional, enfrentamos a emergência de novas doenças, como a Covid-19, as mudanças climáticas, as desigualdades sociais, iníquas e os desafios permanentes da saúde pública. Em todos esses cenários, há uma profissão que permanece presente, próxima das pessoas e acompanhando cada etapa do cuidado, a enfermagem. Não há promoção de saúde sem enfermagem. Não há prevenção de doenças sem enfermagem. Não há atenção primária forte e competente sem enfermagem. Não há hospitais que funcionem com qualidade sem enfermagem. E não existe sistema único de saúde forte e exuberante sem atuação competente, dedicada e incansável dos profissionais de enfermagem. A pandemia de Covid-19 tornou essa realidade, que todos nós conhecíamos, mas absolutamente evidente a toda a sociedade. Evidente a toda a sociedade. Enquanto muitos de nós acompanhávamos apreensivos aqueles acontecimentos, enfermeiros, técnicos e auxiliares que ainda existem, estavam lá ao lado dos pacientes, no
front da bancada, enfrentando o medo, o sofrimento e a incerteza para cumprir aquilo que escolheram como missão: cuidar. Infelizmente, muitos e muitas pereceram nessa batalha, e eu quero aqui homenagear a todos e todas que enfrentaram com muita honra, dedicação, a Covid, salvaram muitas vidas, mas que pereceram em seu tempo. Doaram a sua vida para salvar a vida de outro. Essa experiência nos deixou uma lição definitiva. Investir na enfermagem é investir na capacidade do país de proteger sua população. É fortalecer nosso sistema de saúde. É fortalecer nossa soberania sanitária. Um país que forma bons profissionais de saúde, produz conhecimento científico e mantém o sistema público robusto, está mais preparado para enfrentar essas crises, reduzir as desigualdades e garantir o direito constitucional à saúde. Saúde é o direito de todos e o dever do Estado, está lá no artigo 197. Mas a complexidade dos desafios atuais exige algo igualmente importante: o trabalho multiprofissional. A saúde de qualidade nasce da integração de saberes. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, odontólogos, assistentes sociais e tantos outros profissionais que constroem juntos respostas mais concretas e, portanto, mais efetivas às necessidades das pessoas. Nenhuma profissão perde espaço quando se trabalha em equipe. Ao contrário, todas têm algo a ensinar a cada um dos colegas dessa equipe profissional. Porque o centro da atenção deixa de ser cada profissão, não pode ser o centro da atenção uma profissão. Passa a ser aquilo que realmente importa: o paciente, a sua família e a comunidade. Essa visão que o UFRJ defende e procura cultivar, e se todos os seus cursos da área da saúde aqui encontra os mais campos férteis para esse paradigma. A escola de enfermagem forma profissionais pela excelência técnica, é reconhecida por formar profissionais de excelência técnica, pela capacidade de liderança e pelo profundo compromisso ético e humano. Ético e humano não apenas para os seus estudantes, ético e humano para o seu corpo social. Não por acaso, quando vários ex-diretores, várias servidoras, professoras aposentadas que estão aqui prestigiando essa cerimônia. Coisa que não é muito comum. E olha que eu vou a todas as posses. E posse como essa, com esse conjunto desse corpo social, é muito raro de se ver. Isso diz muito, se não tudo, da escola de enfermagem. Essa excelência, entretanto, não nasce apenas das salas de aula ou dos laboratórios. Nós aprendemos, com a Ananélio, 3 virtudes fundamentais. Primeiro, a coragem. A coragem para agir em cenários de risco. Como é o dia a dia nas nossas unidades hospitalares, nos centros de saúde, nas zonas conflagradas, está lá a enfermagem, está lá o técnico, está lá fazendo visitação domiciliar, está lá acolhendo, vacinando, em comunidades que nem a polícia entra. Está lá. Então existe coragem. Existe também dedicação. Dedicação ao cuidado das pessoas vulneráveis, que entregam o seu bem mais valioso ao nosso cuidado, a sua saúde. E o humanismo, que está no respeito absoluto à dignidade humana de todo qualquer paciente, independente de qualquer etnia, coloração político-partidária, opções de vida, todos e todas são tratados
pelo corpo de enfermagem, com a dignidade que eles merecem. A Escola de Enfermagem da NEB forma, e o nosso diretor Alexandre falou muito bem, antes de ser Rafael, desculpa, o nosso diretor Rafael falou muito bem, cidadãos, não apenas profissionais, mas cidadãos compromissados com a nossa sociedade, cidadãos que dominam a técnica sem perder a capacidade de acolher, um acolhimento, que é absolutamente fundamental, como Rafael, talvez e todos nós sabemos, que compreende que um procedimento bem executado é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas que uma palavra de conforto, um olhar atento e uma escuta qualificada também fazem parte do tratamento. É exatamente esse perfil que a Escola de Enfermagem da NEB tem oferecido generosamente ao Brasil há décadas. Há décadas. Uma escola que integra ensino, pesquisa, extensão e assistência de forma exemplar, que produz conhecimento científico de alto nível, que contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde, que leva a universidade, a população diretamente por meio de extensão às populações mais vulneráveis dessa cidade, desse estado, e que forma profissionais cidadãos preparados para transformar a realidade que é muito dura, que é cruel, uma sociedade absolutamente desigual, racista, homofóbica, que trata as pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, com bala ao invés de acolhimento. E quando adentra numa comunidade, acha que todos são bandidos, quando na verdade quem mora lá é vítima também desse processo. E está lá os profissionais preparados para atuar nessa realidade. A nova direção, meu querido Rafael, minha querida Vanessa, deseja uma gestão fecunda, democrática e inovadora. A palavra inovadora tem sido uma marca da nossa gestão. Fizemos agora um concurso buscando pegar as nossas expertises para ajudar com ideias inovadoras a resolver os nossos problemas. E a ideia é absolutamente simples. Se os nossos pesquisadores ajudam a resolver problemas tão graves e importantes na sociedade, por que não pode nos ajudar a resolver os nossos próprios problemas? Inscreveram-se para mim, assim, grato, felicidade, mesmo spam, 270 profissionais, grupos de pesquisa se inscreveram com soluções inovadoras. E a ideia é, aquelas soluções inovadoras que puderem ter escala, nós vamos contratar diretamente aquele grupo de pesquisa, que aí não precisa de licitação pela lei da inovação, não precisa licitar, contratar diretamente aquele grupo de pesquisa para resolver nossos problemas da eficiência energética, da questão do uso da água, da questão da mobilidade, da sustentabilidade e tantas outras questões. Que Rafael e Vanessa saibam preservar as grandes. Rafael e Vanessa, eu confundo sempre. Rafael com o Ricardo, ou com o Alexandre, Vanessa com a Andressa. Mariana com a Adriana é cognitivo mesmo. Desculpa. Que vocês saibam preservar as grandes tradições dessa escola e, ao mesmo tempo, construir novos caminhos diante dos desafios do nosso tempo. Tenho plena confiança que essa comunidade continuará honrando sua história e ampliando sua contribuição para o UFRJ, para o SUS, para a ciência brasileira e para a sociedade brasileira. E muito obrigado
a todas as enfermeiras e a todos os enfermeiros que diariamente nos ensinam que cuidar é, antes de tudo, um extraordinário ato de conhecimento, competência, generosidade e amor ao próximo. Parabéns à nova direção, vida longa à Igreja Escola de Enfermagem da Anélia. Muito obrigado. Para apagar da lâmpada, convidamos a professora da Escola de Enfermagem da Anélia, Márcia da Assunção Ferreira, representando neste ato todos os membros da Igreja e Congregação da Escola. Para declarar o encerramento dessa cerimônia, quem falar o professor Roberto de Andrade Mental, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola de Enfermagem da Anélia agradecem todas as pessoas presentes e as convidam para o coquetel de confraternização que será servido no espaço do restaurante anexo à escola. Está encerrada a sessão. Boa tarde.